Slava Ucrânia. Sou Javier Donoso, aqui do coração da Ucrânia. Nesta edição, acompanhe. Putin transforma as conversas de paz em uma arma, enquanto as garantias de segurança para a Ucrânia se tornam fundamentais para o fim da guerra. A Rússia sofre mais baixas do que consegue repor em janeiro e freia seus avanços enquanto ataca a Ucrânia com drones e mísseis. A União Europeia reforça sanções, apoio financeiro e militar para pressionar o Kremlin. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar este vídeo. Encontre-nos no Facebook e no YouTube como o ATV Espanhol. Volodymyr Zelensky não viajará a Moscou para negociar com o ditador russo. O presidente ucraniano fez essa declaração durante uma reunião com jornalistas. Ele enfatizou que está disposto a se encontrar em qualquer território de países neutros. Qualquer estado, exceto a Federação Russa e a Bielorrússia. Não posso viajar a Moscou para conversar com Putin, a capital de um país que é o agressor nesta guerra. Estamos dispostos a apoiar as propostas dos Estados Unidos e a nos reunir em qualquer lugar. Estados Unidos, Europa, países neutros, qualquer país exceto Rússia e Bielorrússia, já que a Bielorrússia é aliada na ofensiva contra a Ucrânia em 2022. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Durante o encontro com jornalistas, os ataques diários contra a Ucrânia confirmam mais uma vez que a Rússia não quer pôr fim à guerra. Foi o que afirmou Volodymyr Zelensky ao responder às perguntas dos jornalistas. Segundo o presidente, o Kremlin não estava preparado para um cessar-fogo energético proposto pelos Estados Unidos em Abu Dhabi. No entanto, Kiev está disposto a negociar em qualquer lugar, desde que haja resultados reais. Quanto ao cessar-fogo energético, não recebemos nenhuma resposta da Rússia. Talvez seja o contrário. Recebemos uma resposta na forma de drones e ataques com mísseis. Isso sugere que eles ainda não estão preparados para o cessar-fogo energético proposto pelos americanos em Abu Dhabi. Quanto a uma reunião em Miami ou Abu Dhabi, digo ou porque os americanos propuseram para a semana que vem. Uma reunião nos Estados Unidos, em Miami, e nós confirmamos imediatamente. Estávamos esperando pelos russos. Por enquanto, entendo que a Rússia tem dúvidas. Seja outra proposta do Oriente Médio ou dos Estados Unidos, estamos preparados. Não nos importamos se a reunião for em Miami ou em Abu Dhabi. O principal é obter resultados. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, e um encontro com jornalistas. Putin transformou as conversas de paz em uma arma, segundo informa Bloomberg. Durante o governo Biden, a ferramenta mais eficaz do ditador russo foi sua ameaça nuclear. Essa ameaça agora se tornou menos eficaz devido ao uso excessivo. No entanto, analistas da Bloomberg acreditam que os Estados Unidos podem conter Putin aumentando a pressão. Essa influência inclui fatores militares e econômicos. Entre os exemplos citados pelos observadores está o bloqueio do Starlink para o exército russo. Além disso, a economia russa, sob pressão das sanções, começou a vacilar ao buscar alianças. Uma forte pressão sobre a Rússia e garantias claras de segurança para a Ucrânia são a chave para a paz. O presidente Volodymyr Zelensky escreveu isso no Telegram, comentando o ataque russo de ontem a Kharkiv. O ídolo ucraniano enfatizou que a Rússia está preparada para continuar a luta. Uma pressão firme sobre a Rússia e garantias claras de segurança para a Ucrânia são a chave para acabar com as mortes. Enquanto a pressão sobre o agressor for insuficiente e enquanto a segurança para nós, para a Ucrânia, não estiver garantida, todo o resto será ineficaz. O exército russo não está se preparando para parar, está se preparando para continuar lutando. E só as nossas próprias forças podem realmente proteger vidas, o que significa que devemos continuar apoiando e fortalecendo a Ucrânia. A defesa aérea do nosso estado, os pacotes de apoio para nossa resiliência e a responsabilização da Rússia são condições essenciais para proteger vidas. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiga, respondeu ao bombardeio russo da noite. Enfatizou que ninguém pode ignorar o terrorismo russo. Isso está acontecendo agora mesmo no centro da Europa. Cada ataque desse tipo mina os esforços de paz para acabar com a guerra. A Rússia deve ser obrigada a levar a diplomacia a sério e a promover a desescalada. A Rússia atacou brutalmente Kiev, Dnipropetrovsk e Odessa durante a noite. Centenas de drones e mísseis balísticos atacaram o sistema de energia, deixando a população sem eletricidade, sem aquecimento nem água. Ninguém pode ignorar o terror russo. Isso está acontecendo agora mesmo no coração da Europa. Apesar da trégua olímpica e dos esforços de paz liderados pelos Estados Unidos, cada ataque desse tipo representa um duro golpe aos esforços pacíficos para acabar com a guerra.
É preciso obrigar a Rússia a levar a diplomacia e a desescalada a sério. Isso só pode ser alcançado por meio da unidade, da força e de uma pressão maior sobre Moscou. Andriy Sybiga, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, no Telegram. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos emitiu uma licença que permite a empresas americanas fornecerem à Venezuela equipamentos e tecnologia para a produção de petróleo e gás. No entanto, proíbe qualquer transação com a Rússia e a China, segundo o site oficial do Departamento do Tesouro. De acordo com as novas normas, qualquer acordo com o governo venezuelano ou uma empresa estatal de energia deve ser celebrado exclusivamente em conformidade com a legislação dos Estados Unidos. Qualquer disputa será resolvida exclusivamente nos tribunais dos Estados Unidos. A receita dessas transações, obrigado, deve ser destinada unicamente a fundos também controlados pelos Estados Unidos. Está proibida a criação de novas empresas conjuntas para a produção de petróleo ou gás na Venezuela. Da mesma forma, está totalmente proibida qualquer transação com empresas ou pessoas da Rússia, Irã, Coreia do Norte e Cuba. Por outro lado, o Ministério da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov, anunciou novas contribuições para a defesa do país na reunião de Ramstein. Segundo Fedorov, um dos objetivos da Ucrânia é construir relações de benefício mútuo com os parceiros. Durante as reuniões com o comissário de Defesa e Espaço da União Europeia, Andrius Kubilius, e a alta representante da diplomacia, Kaja Kallas, nos concentramos nas formas de utilizar os fundos de empréstimos do bloco da maneira mais eficiente possível. Agradeço a todos os parceiros pelo apoio. Esperamos novas e sólidas contribuições para a defesa da Ucrânia amanhã, durante a reunião de Ramstein. Mikhailo Fedorov, ministro da Defesa da Ucrânia, no Telegram. As forças de defesa da Ucrânia eliminaram mais 770 militares russos no último dia, conforme informa o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, os defensores ucranianos destruíram um tanque, 5 veículos blindados, 65 sistemas de artilharia, 3 lançadores múltiplos de foguetes e um sistema de defesa antiaérea. Desde o início da invasão em grande escala, o exército russo já perdeu, no total, 1.250.150 soldados. Também foram destruídos 1.442 drones e 172 veículos automotores e de uso especial. Segundo avaliações de autoridades ocidentais citadas pela Bloomberg, em janeiro de 2026, as forças russas registraram cerca de 9.000 baixas, mais do que conseguiram repor com novos recrutas, o que indica que Moscou não conseguiu compensar completamente suas perdas na frente ucraniana. Em dezembro, no último dezembro, as baixas russas também chegaram a 35.000 efetivos, quase o dobro da média mensal estimada pela OTAN durante o ano de 2025. No entanto, apesar desses números elevados, a Rússia não conseguiu avanços territoriais significativos em janeiro. Autoridades ucranianas afirmam que essa situação é resultado da estratégia de desgaste contínuo, apoiada pelo uso intensivo de drones de ataque e de perseguição. O descompasso entre as perdas e o recrutamento aumenta a pressão sobre a capacidade operacional do Exército e impõe desafios adicionais para sustentar ofensivas prolongadas no campo de batalha. Na noite de 12 de fevereiro de 2026, forças ucranianas atacaram o Arsenal do Grau, diretoria principal de mísseis e artilharia do Ministério da Defesa russo, localizado próximo a Kotublan, na região de Volgodar. A instalação foi identificada como uma unidade militar e um importante centro estratégico para o gerenciamento de munições. Após o ataque, as autoridades locais ordenaram a evacuação dos moradores próximos, algo que não havia acontecido em incidentes anteriores contra esse mesmo alvo. Embora não se saiba ao certo quantas munições havia no local no momento do impacto, o arsenal ocupa aproximadamente 2 km² e conta com mais de 90 plataformas de armazenamento. Por comparação com instalações similares, sua capacidade projetada pode chegar a cerca de 150.000 toneladas de munições. A quantidade real armazenada não foi confirmada, mas o fato de ter sido atingida em várias ocasiões indica que se trata de um ponto logístico relevante para as forças russas. A Ucrânia apresentou um novo veículo blindado desenvolvido pela empresa Iguar Defense, projetado especificamente para transportar operadores de veículos aéreos não tripulados e melhorar sua mobilidade e proteção no campo de batalha. O veículo, baseado no modelo Iguar 3,
conta com um nível de proteção Stant 3, o que significa que pode resistir a impactos de munições perfurantes de 7,62 milímetros a uma distância de 30 metros e à detonação de uma mina com até 8 quilos de explosivo. Está equipado com sistemas integrados de guerra eletrônica, extinção de incêndios e sistemas de enchimento de pneus, e seu design modular facilita os reparos. Na configuração para operadores de drones, o Iguar 3 pode transportar até 5 tripulantes e possui um compartimento traseiro adaptado para carregar drones. Durante o desenvolvimento, os engenheiros da E-War Defense consultaram o grupo SARS, da Guarda Nacional da Ucrânia, para garantir que o veículo atendesse adequadamente às necessidades dos operadores das unidades de drones. A Rússia continua seus ataques contra a Ucrânia. Na noite passada, o exército russo lançou drones e mísseis balísticos contra Kiev. 2 pessoas ficaram feridas, segundo informaram as autoridades da capital ucraniana. Foram registrados danos causados pela queda de destroços em 3 distritos da capital. As tropas russas também atacaram uma usina termoelétrica. A companhia elétrica informou que o equipamento da usina sofreu danos consideráveis. No total, foram 219 drones de ataque durante a noite. Uma quantidade significativa deles era de Shahed, assim como 25 mísseis, sendo 24 deles balísticos. A maioria foi neutralizada, mas, infelizmente, nem todos até o momento. Não se sabe sobre as pessoas que morreram em consequência do ataque. Mais de 10 pessoas ficaram feridas. O principal objetivo do ataque noturno russo é o setor energético, tanto de Kiev, Odessa e Dnipropetrovsk, quanto das usinas de energia e suas subestações. Também houve danos nas regiões de Kharkiv, Donetsk, Kiev e Kherson. Em Kramatorsk, um drone atingiu o prédio do Serviço Estatal de Emergências. A situação na capital é difícil. Muitas casas continuam sem aquecimento. Deveria haver uma maior proteção da vida diante desses ataques. Os sistemas Patriot são os que atuam com maior eficiência contra a balística russa, e o fornecimento desses sistemas é um dos mais necessários diariamente. E agradece-se a todos os países que estão complementando o programa PUR. Tudo que está atualmente no programa de defesa aérea deveria chegar mais rápido. Da mesma forma, obrigado aos líderes que compõem essa ajuda. Espalhe a verdade. Curta e inscreva-se. Siga a OTV Espanhol no Facebook e YouTube. Os membros do Parlamento Europeu solicitaram novas sanções contra a Rússia devido aos ataques ao setor energético da Ucrânia e um aumento no fornecimento de sistemas de defesa aérea para Kiev. O eurodeputado sueco Lee Anderson declarou que a União deveria impor restrições mais rigorosas contra a frota fantasma e fornecer à Ucrânia mais ajuda financeira e militar. A Comissão Europeia também propôs proibir qualquer transação de criptomoedas vinculadas à Federação Russa. Em nosso relatório, analisamos as restrições que o Kremlin enfrenta. Putin ataca os ucranianos com mais ferocidade para quebrar sua resistência e obrigar a Ucrânia a ceder nas negociações, concluem os eurodeputados. Nos debates, compararam ataques à energia e à falta de luz e calor no frio a genocídio. Também pediram novas sanções contra o Kremlin. Cometer os crimes mais brutais contra a Ucrânia e seu povo traz consequência. Na semana passada, apresentamos o 20º pacote de sanções. Desde o primeiro dia, a União Europeia mobilizou um apoio sem precedentes para estabilizar, restaurar e integrar o sistema energético da Ucrânia. E continuamos fazendo isso todos os dias. Segundo eurodeputados, a União Europeia deveria impor sanções mais duras à frota sombria russa e dar à Ucrânia mais ajuda financeira e militar. A Comissão Europeia também propôs proibir qualquer transação de criptomoedas ligada à Rússia, para bloquear a capacidade de Moscou de contornar as restrições. Para garantir que as sanções tenham o efeito desejado, a União Europeia proíbe a interação com qualquer provedor de serviços de criptoativos ou o uso de qualquer plataforma de transferência ou troca de criptoativos sediada na Rússia. De um artigo do Financial Times. Além disso, a Comissão Europeia propôs adicionar 20 bancos à lista de entidades sancionadas. Também propõe proibir transações com o rubro digital do Banco Central Russo. Moscou, dependente de petróleo e gás, segue perdendo mercados.
A Índia pediu que refinarias estatais aumentassem as compras dos Estados Unidos e Venezuela após um acordo comercial que, conforme o governo Trump, previa cessar a importação de óleo russo. A Guarda Costeira Indiana, em sua primeira operação contra a frota fantasma russa, deteve 3 petroleiros envolvidos no contrabando de petróleo. Segundo fontes familiarizadas com a indústria naval indiana, esta é a primeira vez que Nova Delhi toma uma medida desse tipo e ocorre em meio aos esforços dos Estados Unidos e da Europa para reforçar o controle sobre os navios que transportam petróleo sancionado. Muitos petroleiros da frota fantasma apresentam documentação inadequada, registros de bandeira inadequadas ou falsos e manutenção deficiente, o que representa um risco para a segurança marítima, segundo um relatório da Bloomberg. Serviços de inteligência de vários países registram que a Rússia enfrenta mais dificuldades econômicas e financeiras e que os riscos para sua economia só aumentam. Observamos que 2 tipos de sanções estão funcionando muito bem atualmente: as sanções contra o setor financeiro e bancário russo e as sanções contra o setor energético russo. Estas são, como dizemos, sanções que limitam os recursos. E como a Rússia esgotou a maior parte de suas reservas em 2022, a economia russa está se tornando muito vulnerável a sanções e pressões adicionais. Portanto, acredito que agora temos uma boa oportunidade para aplicar pressão adicional sobre a Rússia. Quando chegará ao ponto de inflexão? É difícil avaliar ou prever, mas vejo que a trajetória atual dos acontecimentos é muito favorável. Segundo a inteligência externa ucraniana, no fim de 2025, houve forte desaceleração industrial na Rússia. A produção cresceu entre 4% e 6% de 2023 a 2024, mas caiu para 0,8% nos primeiros 11 meses do ano passado. A queda na manufatura é notável. A economia russa está entrando em sua crise mais profunda em 2 décadas, o que pode obrigar o Kremlin a revisar radicalmente a política econômica adotada desde o início dos anos 2000. Os números de 2025 mostram uma forte desaceleração do crescimento industrial, um déficit orçamentário recorde e perdas financeiras significativas no setor real. Isso indica o esgotamento do modelo de capitalismo de Estado baseado em injeções orçamentárias massivas. De um relatório do Serviço de Inteligência Exterior da Ucrânia no site da agência. Nesse contexto, Bruxelas reforça que a pressão das sanções e o apoio à Ucrânia são essenciais. Para a União Europeia, combinar ajuda militar, estabilidade financeira e cortar receitas do Kremlin é vital para conter Moscou. Putin transformou as conversas de paz em uma arma, enquanto a economia russa mostra sinais de desgaste devido às sanções e à pressão internacional. Zelensky destacou que a Rússia se prepara para continuar a guerra, e especialistas apontam que a chave para a paz continua sendo a pressão constante e garantias de segurança para a Ucrânia. As forças russas sofreram milhares de baixas, que não conseguiram repor, sem obter avanços territoriais significativos, enquanto a Ucrânia mantém sua estratégia de desgaste com drones de ataque e pressão. Na noite passada, a Rússia atacou Kiev com drones e mísseis, deixando 2 mortos, mais de 10 feridos e danos a prédios e a uma usina termoelétrica. Paralelamente, a missão europeia exige novas sanções contra Moscou e mais apoio militar à Ucrânia. Sistemas de defesa aérea e restrições à frota fantasma. Também as transações com criptomoedas vinculadas à Rússia. Isso é tudo por hoje. Conte pra gente de qual país você está nos assistindo e compartilhe sua opinião nos comentários. Lembre-se, a Ucrânia luta e o mundo tá vendo. Glória à Ucrânia e glória aos heróis.